Olá, doutoras! Olá, doutores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula de revisão do Trino Concursos. Nossa missão aqui é ajudar vocês a conseguir galgar espaço aí no concurso da magistratura. Sejam muito bem-vindos, como eu falei, a esta aula em que nós iniciaremos a abordagem de um tema que tem sido cobrado com uma certa frequência em concurso público. Era um tema que era esquecido, tinha uma pouca incidência, mas, recentemente, parece que voltou à pauta dos avaliadores. Nossa missão aqui, trabalhar com vocês de direitos reais. É isso mesmo. Antes que todos entrem em desespero, desliguem as telas dos computadores e saiam correndo, espere um pouquinho. Me dê essa audiência, por favor. Nós vamos começar aqui então a trabalhar com a temática de direitos reais. Porém, antes, se vocês ainda não assistiram a aula minha, deixa eu me apresentar. Meu nome é Salomão Rezedá e eu sou professor de Direito Civil. Estou falando com vocês diretamente aqui da terrinha, isso, estou falando com vocês diretamente de Salvador. E como eu disse, a missão aqui é lembrar a vocês o trabalho envolvendo direitos reais. Antes, porém, de começarmos, eu quero deixar aqui meu canal de comunicação para vocês deixarem críticas, sugestões, elogios, pode acontecer. Meu canal de comunicação é lá no Instagram, é o arroba Salomão sem o tio, Rezedá. Salomão, como é que se escreve Rezedá? R-E-S-E-D-A. Não é com Z, é com S. Tá bom? Acessa lá, fica lá com a gente e sejam muito bem-vindos. Vamos começar então. Doutores, vamos começar a trabalhar uma matéria hoje bastante interessante, uma matéria que envolve uma temática que, como eu disse para vocês, é uma temática que tem caído muito em concurso, que é a temática dos direitos reais. Os direitos reais, eles andam em paralelo com outro grupo de direitos, que é chamado de direitos obrigacionais. Os direitos reais, eles possuem características específicas. Então, se a gente pudesse fazer um desenho, tá? Eu vou abrir aqui a tela para vocês, o quadro. Olha eu aqui no cantinho. Então, se a gente pudesse fazer um desenho, a gente teria aqui um complexo de direitos, tá? Chamado então de direitos obrigacionais. Vamos botar aqui direitos, não vai, então vamos lá. Obrigacionais. E a gente teria, então, um outro grupo de direitos que está aqui, tá? Ou seja, eles são completamente afastados um do outro, que seriam chamados, então, de direitos reais, tá? Cada um tem sua característica específica, cada um tem sua vertente, cada um tem seu desenho específico. Acontece que no meio deles dois, existem o que a gente chama de figuras híbridas, que são figuras que possuem característica de direitos obrigacionais e possuem característica de direitos reais. Então, são figuras que estão aqui no meio. Então, figuras híbridas. Não podem ser classificados, então, como direitos reais, pois não são direitos reais em sua pureza. Também não são classificados como direitos obrigacionais pela mesma justificativa. Por exemplo, as obrigações propter rem, tá? Obrigações propter rem, elas são qualificadas como obrigações, como você já está visualizando pela sua própria denominação. Agora, elas não são classificadas como simples obrigações, porque elas possuem características que são características dos direitos reais. Por exemplo, nas obrigações propter rem, elas não nascem em razão da pessoa, elas nascem em razão da sua condição com o objeto. Vamos lá. Um tributo, um IPVA, por exemplo. O IPVA, o fato gerador do IPVA é a condição de ser proprietário de um determinado veículo. A gente não está falando de nenhum traço pessoal. Nós estamos falando que o fato gerador do IPVA
é você ser proprietário de algum veículo automotor. Beleza? O débito vinculado à obrigação de IPVA, ela então não se vincula ao indivíduo. Ela se vincula ao fato gerador, que é impessoal. Então, se você compra, por exemplo, um veículo que está com débito de IPVA, deixa eu voltar grandão aqui, por exemplo, o Estado ele vai cobrar de você. Ó, vocês vão ver que a tela vai ficar amarela aí, ó, tá vendo? Ficou meio esverdeada, depois voltou, ficou mais quente. Eu não sei o que é isso, é a minha iluminação aqui que deve estar afetando a câmera. Não é problema na sua imagem, tá? Então não ligue muito para isso não. Então vamos lá. O Estado, quando ele for te cobrar, mesmo o IPVA sendo antecedente à sua condição de proprietário, você carregou aquilo, porque a obrigação não está vinculada à pessoa, a obrigação está vinculada à relação com o objeto, ao fato gerador. Depois você entra com a sua regressiva, que você quiser lá e tal. Uma outra situação que também justifica a condição de fato de obrigação próprio terreno é a dívida de condomínio. A obrigação vinculada à cota de condomínio, ao pagamento da cota de condomínio, ela ocorre pela sua condição de coproprietário de uma unidade imobiliária que, por sua vez, tem um reflexo das unidades na área comum. Da mesma forma, caso o condomínio venha cobrar, você adquira um imóvel com condomínios em atraso, o que hoje é bastante difícil, porque os cartórios exigem a certidão negativa do condomínio, tá? Caso venha se adquirir, passe por esse filtro do cartório. Quando o condomínio for cobrar, ele vai cobrar do atual proprietário, ainda que a dívida tenha sido ocasionada ao tempo do antigo proprietário. Nesse caso, o novo proprietário então vai correr aí com ação regressiva, ação indenizatória para depois resolver. Tá legal? As obrigações próprio terreno também são chamadas de obrigações ambulatórias, tá? Ambulatórias, você pode encontrar também com essa expressão de obrigações ambulatórias, ou você também pode encontrar as pessoas chamando a obrigação, a prova, na verdade, né? Chamando a obrigação próprio terreno de obrigação ob-rem. Então eu vou voltar aqui ao quadro para a gente anotar aqui e vou falar uma coisa com vocês. Deixa eu voltar grandão aqui para dar um aviso que eu esqueci. A gente vai montando o nosso material na medida em que a gente vai falando, tá? Então eu sei que tem outros professores aqui no curso que já apresentam para vocês o PowerPoint fechadinho, bonitinho ali, todo fofinho. No meu caso aqui eu prefiro usar o PowerPoint como se fosse um quadro negro. Então vocês vão visualizar aqui a tela e a gente vai montando a nossa tela na medida em que eu vou conversando com vocês. Tá legal? Assim é bom porque dá um dinamismo maior e a gente vai acabando gravando situações bastante interessantes. Então a obrigação próprio terreno, ela também é chamada de, deixa eu botar aqui mais embaixo um pouquinho, de obrigação ambulatória ou também chamada de, aqui embaixo, obrigação ob-rem. Tá? Você pode encontrar então na prova essas três situações. Isso aqui, essas três situações representam uma figura híbrida só, certo? São todos sinônimos. A gente tem uma outra figura híbrida que são as obrigações com eficácia real. Essas obrigações com eficácia real são aquelas cláusulas contratuais que existem e que quando você, então ela é uma obrigação, tá? Mas quando você leva a cartório e registra dando uma publicidade, esta obrigação passa a romper os efeitos interpartes e passa a ganhar espaço e atacar os efeitos erga omnes. Olha, efeitos erga omnes estes que são característicos, na verdade, dos direitos reais. Salomão, me lembra aí um exemplo. Eu estou bem lembrando disso, eu já estudei isso, mas caça um exemplo aí para mim. Beleza, vamos lá. A cláusula de preferência num contrato de locação, por exemplo. Se você insere a cláusula de preferência no contrato de locação,
só por inserir, o terceiro adquirente, ele, na hora da aquisição do imóvel, ele vai comprar o imóvel e você não vai poder imputar contra ele a cláusula de preferência. Ora, você não vai poder imputar, por quê? Porque ele vai alegar boa-fé. Então ele vai dizer, cara, eu não sabia dessa cláusula. Eu não sabia que no contrato de locação que você estabeleceu ali, existia então uma norma, uma regra estabelecida por vocês dois, que dizia que deve-se exigir então o direito de preferência. Isso é uma obrigação. Porém, a gente pode pegar esta mesma obrigação e garantir a ela uma eficácia erga omnes. Esta eficácia erga omnes, ela vai acontecer quando você pegar o contrato de locação e averbar na matrícula imobiliária. Ou seja, quando você carrega isso para a matrícula imobiliária. Aí, nesse caso, aquela cláusula, que era uma cláusula obrigacional entre locador e locatário, passou agora a produzir efeitos perante a coletividade. E aí, nesse lugar, nesse momento, nesse ponto, como o adquirente não pode mais alegar boa-fé, por quê? Porque os atos cartorários, eles têm eficácia aberta, né, uma eficácia geral. Como ele não pode mais alegar boa-fé, agora não tem mais como alegar não tem mais como manter a integridade da compra e venda. Tá? E aí, se houver o depósito no valor, no mesmo preço, aquela coisa toda, a compra e venda está desfeita. Percebe? Então você pode. Existem algumas obrigações que você tira ali do centro da obrigação pura e puxa ela para o meio, tornando uma figura híbrida. As figuras híbridas, quando elas possuem suas características, só para repetir, elas ficam ali porque elas não são nem direitos reais puro, porque não tem todas as características, e nem são direitos obrigacionais puro, tá? Além disso, a gente tem uma terceira figura híbrida, que é o ônus real. Também a gente encaixa aí na condição de figura híbrida. Mas, Salomão, quais são, então, essas características envolvendo aí os direitos reais? Veja só, anota aí. A primeira característica dos direitos reais é a oponibilidade erga omnes, é o efeito erga omnes. Ou seja, os direitos reais, eles produzem, ao contrário dos direitos obrigacionais, eles produzem direitos que alcançam uma coletividade. Então, existe uma irradiação de efeitos, quando a gente fala em direitos reais, que alcança o público, o geral, o coletivo. Ao contrário, por exemplo, dos direitos obrigacionais, em que as cláusulas elas geram efeito apenas interpartes. Tá? Ela não expande o seu efeito para a coletividade. Por isso que, quando esse efeito ele ocorre, a gente diz que é uma obrigação com eficácia real. Tá? Então não precisa decorar. É tranquilinho essa parte. Bom, já que os direitos reais possuem uma eficácia erga omnes, esses direitos reais têm uma outra característica que os livros colocam, que é a característica do absolutismo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que os direitos reais geram uma obrigação de comportamento negativo para toda a coletividade. Então, por exemplo, eu sou proprietário de um carro. Ninguém pode pegar o meu carro e se apropriar do meu carro sem a minha autorização. Se não houver um permissivo meu, a pessoa não pode nem entrar no meu carro. Então gera um efeito absoluto, coletivo, de respeito. Tá? Se assim fizer, aí você tem as punições tanto cíveis quanto penais. Tá legal? Bom, se os direitos reais eles geram essa condição de respeito geral por causa dos seus efeitos erga omnes, você entende que a coletividade ela precisa saber o que é que ela tem que respeitar? Sim. Então, beleza, a gente chega então em uma próxima característica.
Que próxima característica é essa? A taxatividade. Só existe direito real quando previamente previsto na legislação. E para que você não precise decorar isso, para que você não precise raciocinar sobre isso, basta você entender. Ora, se eu preciso respeitar algo, eu preciso que este algo seja do meu conhecimento de forma prévia. Se eu não tenho nenhum liame contratual, esse algo está em abstrato, voando pelo nosso ordenamento jurídico, né? Voando aí no sentido figurado, orbitando, vamos botar assim. E onde é que esta órbita ela é captada? Esta órbita ela é captada na legislação. Por isso que eu estou dizendo a vocês, os direitos reais têm que ser taxativos, tá? Tem doutrina que divide a taxatividade e a tipicidade. Vamos pensar em penal. Os tipos penais são, vou ser redundante, tipificados. Significa dizer que a gente tem que ler aquilo ali e se restringir aquilo ali. Então, por exemplo, homicídio, matar alguém, 122, está lá. Só que se esse alguém tiver uma relação materno-filial pós-parto, já não é mais aí infanticídio. Apesar dali ser alguém. Então aí você já passa para um outro tipo penal. Então tem doutrina muito mais detalhista que divide e diz assim, olha, os direitos reais não são típicos. Os direitos reais são taxativos. Por quê? Porque típico você não tem possibilidade de hermenêutica. Taxativo você tem. Ele está previsto na lei, mas você consegue interpretar. Pô, Salomão, me dá um exemplo aí. Vamos lá. Situação do time sharing, que é uma modalidade especial de propriedade que se baseia não na condição de ocupante do imóvel, na condição de exercício espacial do direito de propriedade, mas sim na condição de exercício temporal do direito de propriedade. Esse time sharing recentemente foi inserido na legislação. Só que nosso ordenamento jurídico já aceitava o time sharing. Por quê? Porque a gente entendia que o time sharing era uma derivação do Instituto do Direito da Propriedade que está previsto na legislação. Tá? Mesma coisa. Recentemente, houve alteração no Código Civil para se fazer incluir o direito de laje. Porém, a gente já aceitava o direito de laje, que era antigamente denominado de direito de sobrelevação, a partir de uma interpretação que era feita do direito de superfície, que é um direito real que está previsto na legislação. Tá legal? Então, assim, se você encontrar uma alternativa que diferencia a tipicidade da taxatividade, opte pela taxatividade. Mas, de fato, a maioria da doutrina diz que direito real é taxativo barra típico. Não fazem essa diferença, tá? Só estou passando a diferença aqui para a gente ser mais cirúrgico naquela abordagem. Uma outra pegadinha que vocês não podem, deixa eu me arrumar aqui na cadeira, uma outra pegadinha que vocês não podem esquecer é a pegadinha que fala da questão envolvendo que os direitos reais somente se encontram previstos no Código e que isso era a representação da taxatividade. Falso. Se você, por acaso, se bater com essa alternativa, parabéns, você vai acertar essa alternativa. Só que essa alternativa é falsa. Por que ela é falsa? Porque em momento nenhum você me viu falar aqui com vocês que os direitos reais são previstos no Código Civil, ponto final. Eu falei para vocês que os direitos reais são previstos em lei. Isso significa dizer que as partes não podem inventar direitos reais, como, por exemplo, podem fazê-los em direito obrigacional. Direito obrigacional a gente não tem nenhum problema. Ora, por que a gente não tem nenhum problema em direito obrigacional? Simplesmente porque quando a gente fala em direito obrigacional, a gente fala em relação de efeitos interpartes. Então, se eu sento com A
e eu sento com B e eu crio um direito obrigacional, A e B estão cientes do que eles têm que fazer, então não tem problema nenhum. Legal? A gente ainda tem uma outra característica, que é o exercício do direito de sequela. Exercício do direito de sequela. O que é que isso significa dizer? Significa dizer que, uma vez aderido ao determinado direito, ao determinado bem, o titular do direito tem o direito de perseguir este bem para fazer executar o seu direito. Direito de sequela. Legal? Veja só. Aí você vai meter mão nos livros e vai analisar aí, você vai ver que tem gente que traz um montão de características. As próximas características que eu vou falar aqui para vocês, que eu vou fazer essa revisão para vocês, eu pessoalmente acho que elas não cabem nos direitos reais lato sensu. Elas cabem nos direitos reais específicos, como, por exemplo, o direito de propriedade. Aí, beleza. Tá? Qual é essa característica? 1. A perpetuidade. De fato, a maioria dos direitos reais, quando aderem a alguma coisa, ali permanece de forma, vou falar redundante, ali permanecem de forma permanente. Tá? E fluem de forma permanente. Porém, a gente não pode esquecer que existem, por exemplo, os direitos reais em coisa alheia. Exemplo, o usufruto. Exemplo. O usufruto é um direito real, sim, direito real, que quando inserido em uma determinada coisa, ele tem um prazo de vida específico. Por exemplo, se for um usufruto para a pessoa física, o prazo máximo do usufruto é a vitaliciedade da pessoa física. Ou seja, nós não transferimos o direito de usufruto por herança. Olha, e aí aqui eu estou misturando duas temáticas, tá? Nós não transferimos o usufruto por herança. Olha que legal. Mas, olha a pegadinha. A gente pode transferir por herança os frutos não colhidos em decorrência do exercício do direito de usufruto. Olha que legal. Eu não posso transferir o próprio direito de usufruto, ou seja, a pessoa morreu, o usufrutuário morreu, aquele direito ele se extingue e o usufruto volta para o nu proprietário. Beleza. Mas, se o usufrutuário não colher os frutos enquanto vivos, aqueles frutos fazem parte do patrimônio do usufrutuário e com isso serão transferidos aí por direito sucessório na paz. Tá? Na paz. Então, a perpetuidade pode ser uma característica, mas eu relativizaria ela, tá? Uma outra característica dos direitos reais, dos direitos reais, e aí também não de todos, é a exclusividade. Exclusividade. Significa dizer que em cima de um mesmo bem existe apenas um direito real. Eu não coloco isso para todos, eu coloco apenas para a propriedade, porque a gente tem, por exemplo, o direito de superfície, que gera dois direitos reais, o direito do dono do terreno, tá? A propriedade do dono do terreno, e a propriedade do superficiário sobre um mesmo bem. Então seria também aí uma outra hipótese. A gente tem duas características, essas específicas do direito de propriedade, que a gente vai trabalhar mais à frente, que é a elasticidade e a complexidade do direito, tá? Duas características aí envolvendo direitos, especificamente a propriedade. Legal? Então, feito esse panorama das características dos direitos reais, nós vamos partir para trabalhar com o nosso primeiro direito real. Uau! Primeiro direito real que é interessante, existe toda uma discussão interna nele, se ele seria efetivamente um direito real. Aí tem uma discussão se direito real, direito da coisa é diferente. Por quê? Porque o tema que nós vamos trabalhar aqui não se encontra previsto dentro do capítulo de direitos reais, mas se encontra previsto dentro do capítulo do direito dentro do livro do direito das coisas. O tema que nós vamos trabalhar aqui é posse. É isso mesmo.
Se você olhar o tema, se você abrir agora o Código Civil aí, o tema posse está previsto no artigo 1196. Recapitulando, está previsto a partir do 1196. E aí o livro das coisas começa exatamente aí e ele vai até o 1225, onde ele abre exatamente o título 2. E que o título 2 é intitulado dos direitos reais. Então aí a gente tem uma discussão doutrinária, que eu não vou entrar aqui agora para vocês. A gente tem uma discussão doutrinária se a posse seria direito real ou não seria direito real, se direito da coisa é diferente de direito real. Enfim, existe este questionamento. O fato é que posse, ele é um instituto que ele vem sendo desenvolvido, ele está em constante, apesar de muito lenta, mas ele está em constante evolução ao longo do tempo. Então a gente começa a posse, basicamente, né, o que mais ganha destaque são os estudos do Savigny, que estabelecem uma ideia de posse objetiva, tá? E aí aqui vamos abrir o nosso PowerPoint nesse resto de tempo que nos falta. Então, vamos lá. A gente tem a ideia do Savigny, e a ideia do Savigny consistia em identificar uma posse vinculada a uma percepção de dois elementos, tá? Então tá aqui na tela para vocês. Vamos colocar uma cor bonitinha. Para o Savigny, a gente tinha que ter o ânimos mais o corpus. A união desses dois nos trazia o status de possuidor. Então, Savigny observou, e aí, como é uma revisão, tá? Eu vou pedir licença a vocês para não entrar na tese, no porquê dessa teoria, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Então, o Savigny, ele entendeu que... Bora, meu filho, apaga aqui. O Savigny entendeu que, para que se configure posse, nós temos que investigar esses dois temas. O sujeito somente seria considerado possuidor caso ele conseguisse reunir estes dois temas. Ou seja, se ele conseguisse reunir ânimos, que é o aspecto subjetivo da posse, tá? Então vou anotar aqui, ó. Aspecto subjetivo da posse. E o corpus. Esse corpus aqui, vou reproduzir para a gente ser mais rápido, seria então o nosso, tá aqui bonitinho, seria então o nosso aspecto objetivo da posse. A reunião destes dois elementos, vamos botar aqui, cadê? Contorno da forma. Vou botar um contorno aqui para a gente enxergar melhor. Então, esses dois elementos nos conduzem então a entender essa teoria. Bora deixar arrumado, né? Esses dois elementos nos conduzem, então, ao que a gente chama de teoria teoria subjetiva da posse, tá? Cujo titular, cujo pensador, teoria subjetiva da posse, cujo pensador que desenvolveu foi o Savigny, ok? Essa é uma teoria essa é uma teoria clássica, é a primeira teoria que envolve aí o ideal de posse. E Savigny, por questões de estudo, ele acabou percebendo que você tinha que juntar os dois elementos. Quando você só tinha um elemento, você não era classificado como possuidor. Se você só tivesse aqui, ó, se você só tivesse esses dois elementos, o corpus, você não era chamado de possuidor, você era chamado de detentor. Você estava encaixado em uma perspectiva que não era uma perspectiva de possuidor, era algo que estava abaixo da condição de possuidor. Então era o que a gente chama hoje de fâmulo da posse, ou seja, era o resto da posse. Era algo desinteressante, era algo que o sistema não precisava se debruçar sobre ele para assegurar direitos, tá? Então, veja que nessa linha de raciocínio, o que elevava ao status
de possuidor era o aspecto subjetivo aí do ânimos, tá? Era o aspecto subjetivo, então, do ânimos. Galerinha, 30 minutinhos, é hora da gente terminar o nosso primeiro bloco. Eu vou voltar no segundo bloco falando aí de teoria possessória e mais coisas sobre posse, tá? Vejo vocês, então. Opa, deixa eu voltar grandão aqui para me despedir de vocês. Vejo vocês, então, agora sim. Daqui a pouquinho, fecha essa tela, abre a próxima telinha e eu vou estar aqui tagarelando com vocês durante mais 30 minutinhos. Até daqui a pouco, um forte abraço.